Olá, veja hoje no TVL Notícias. Educação, acessibilidade e trânsito seguro são temas de destaque da sessão ordinária. Formados em curso de Libras recebem certificados. Vereador destaca a iniciativa de inclusão. Comissões permanentes da Câmara analisam 10 proposições. Todas receberam parecer favorável. Em breve, essas matérias devem vir aqui para plenário para discussão e votação. Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2019. O TVL Notícias está no ar. Agora é lei aqui em Blumenau a adequação do Código de Saúde da cidade a uma lei federal que estabelece que pacientes diagnosticados com câncer devem receber o tratamento adequado no prazo de 60 dias. O projeto do vereador Adriano Pereira especifica que esse prazo deve ser contado a partir do dia que foi firmado o diagnóstico. A proposta foi aprovada pela Câmara no final do mês de fevereiro e agora a lei recebeu a sanção do prefeito. Veja agora os destaques das comissões permanentes. Nas reuniões das comissões de Educação, Transportes e Agricultura, realizadas na tarde desta quinta-feira, os vereadores analisaram 10 projetos de lei e 2 emendas. Nós tratamos de várias matérias que tramitaram na nossa comissão. Muitas delas são inconstitucionais. De acordo com o parecer da Procuradoria, essas matérias nem deveriam ter ido adiante, mas deveriam já ter sido sepultadas na CCJ, que é a Comissão de Legislação, de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela averigua principalmente as questões relativas à constitucionalidade. E a nossa comissão, então, ela analisa questões mais técnicas relativas ao transporte. Porém, elas passaram nas comissões e agora elas vão vir para o debate do plenário. Então, como eu disse e repito, é importante participar das comissões porque a gente fica a par de todos os projetos, já de certa forma discute algumas coisas e depois elas vêm nessas matérias para o plenário para daí então ter também aquela discussão de cunho político. Entre as matérias analisadas com parecer favorável dos vereadores está o projeto de lei que dispõe sobre a isenção da cobrança do estacionamento de veículos no pátio dos hospitais e centros de coleta públicos às pessoas doadoras de sangue. Nós fizemos isso aí para dar um incentivo maior para as pessoas que fazem a doação de sangue, uma vez que eles saem da sua residência para vir aqui e no intuito de estar fazendo uma boa ação e até mesmo, porque não salvando uma vida, né? E além disso, vir para cá no centro de coletagem e ainda ter que pagar estacionamento, para que isso não aconteça, e até sendo uma forma de incentivo, nós tomamos a decisão de estar fazendo aí esse projeto de lei que isenta o pagamento da taxa, né, de estacionamento para as pessoas que são doadores de sangue. Até porque sempre tem gente esperando pela doação. Né? Sempre tem, exatamente. E os bancos de sangue nunca conseguem manter aí o nível mínimo, né? Ainda mais em períodos de festa e coisa parecida, né? Então é muito importante, né, que esse projeto venha a ser votado e que ele tenha aprovação e que seja cumprido, né? Uma vez que já algumas instituições, por exemplo, a Hemosca aqui em Blumenau já faz isso, já não cobra a taxa, né, para aqueles doadores de sangue, mas é importante ter a lei. Amanhã depois tem outros lugares que vão também coletar e já vão saber que não vão poder estar cobrando dos doadores de sangue. O projeto de lei que determina a colocação de material com publicidade nos terminais rodoviários de Blumenau sobre pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina também mereceu destaque especial das comissões. A matéria, com parecer favorável, deve ir em breve a plenário para discussão e votação. Importante, a gente tem aí um número elevado ainda de pessoas que infelizmente estão desaparecidas no nosso estado e dando a possibilidade de que esses cartazes afixados nesses locais públicos de grande circulação possam dar a possibilidade de aumentar o percentual de que essas pessoas possam encontrar os seus familiares e também que seus familiares possam aí encontrar esses desaparecidos e possam acalentar os seus corações, porque só quem passa por uma situação como essa para poder saber realmente o que é ter um ente querido desaparecido. Então, votamos favorável na comissão e agora aguardamos o projeto chegar também no plenário da Câmara de Vereadores.
Após o registro da primeira morte por febre amarela aqui em Santa Catarina, as autoridades da saúde voltam a alertar para a importância da vacina contra a doença. Ontem foi confirmado o óbito de um homem de 36 anos de Joinville que não tinha se imunizado. Foi o primeiro caso aqui no estado que estava livre da doença desde 1966. A vacina da febre amarela está disponível nos postos de saúde aqui de Blumenau e também nos ambulatórios gerais e é indicada em dose única para pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos. E assista a seguir. Educação, acessibilidade e trânsito seguro são temas de destaque da sessão ordinária. Formados em curso de Libras recebem certificados. Vereador destaca a iniciativa de inclusão. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Entregues os primeiros certificados de conclusão de curso básico de Libras. A capacitação de língua brasileira de sinais oferecida pelo CEMEA, o Centro Municipal de Educação Alternativa, aconteceu ao longo do ano passado. Mas nesta quinta-feira, os certificados de conclusão foram entregues pela Prefeitura. Foi a primeira edição do treinamento. 46 pessoas, entre professores, servidores e pais de alunos da Rede Municipal de Ensino, participaram do curso. Como a gente trabalha na Secretaria de Educação e eu trabalho no CEMEA, que atende esse público-alvo, que é as crianças surdas, a gente pode se comunicar melhor com eles. Né? Os pais também, tem muitos pais surdos, né? E mesmo sendo serviços gerais, o primeiro acolhimento é nosso, né? Que a gente conversa para depois ser encaminhado para as salas. Né? E isso vai ser levado adiante porque a gente já está pensando já em ser intérprete. Né? Os professores incentivam a gente muito nisso. Né? E a Secretaria de Educação também, porque eu voltei para o magistério. Estou fazendo magistério para ter a base já para mais tarde, para uma sala de aula, quem sabe ser intérprete de Libras. Gostou de Libras? A melhor coisa é quando o professor vem falar com a gente em Libras e a gente entende o que ele está falando. Daí a gente não precisa mais da oratória deles, a gente já consegue entender e consegue se comunicar. Você não sabia nada antes? Nada, nem Difícil, Kelly? Não é difícil, não é difícil. Nesse curso eu aprendi bastante atualizações sobre os sinais dos países, estados, sobre as profissões, sobre os alimentos que vão sempre se modificando. Cada estado tem um tipo de sinal, e entre outros sinais, que é muito interessante. Eu achei muito interessante, muito bacana, que bastante professores se interessaram também, além dos pais, né? Se interessaram em estar se comunicando com os alunos. Isso é muito importante para a escola. O que faz a escola é o professor. Então, a partir do professor tendo essa iniciativa de fazer o curso, é muito importante para os alunos em si. A língua brasileira de sinais é Libras, né? A oficial é Libras em todo o Brasil. É importante ensinar para todos, profissional, professor, pai, mãe, comunidade, coordenador, todos na escola do município. Comunicação é importante, né? Precisa para o aluno. Não sabe Libras? É difícil. Mas papel para auxiliar, sabe? Escrever. Precisa aprender Libras, é importante, é melhor. Todos aprendendo é melhor. O vereador Bruno Cunha participou da entrega dos certificados e destacou uma indicação que fez na Câmara para que a Prefeitura incentivasse o aprendizado da língua brasileira de sinais. A gente se deparou diante de um problema que a comunidade surda nos procurou e que muitas vezes na própria administração pública a estrutura não está preparada para atender a pessoa surda, né? Então ela vai, por exemplo, num órgão público, dá um exemplo, vai numa FAEMA, vai num PROCON e não há esse preparo. Então é muito importante
que a administração pública tem essa sensibilidade, e aí eu parabenizo o prefeito Mário por essa ação, para que a gente tenha a possibilidade dessas pessoas terem o seu direito de transitar, de se locomover, respeitado, de serem de fato incluídas na sociedade. Na Câmara, todas as transmissões da TVL, das sessões ordinárias, solenes e audiências públicas contam com intérpretes de Libras em tempo real. No curso de Libras, onde as 46 pessoas tiveram a oportunidade de ter o conhecimento básico da língua de sinais, foram 36 horas de carga horária, entre maio e agosto do ano passado. E agora vai ter mais um curso, de nível já intermediário, com 50 vagas oferecidas. O objetivo da Secretaria de Educação é a inclusão não só dos alunos surdos, e sim de toda a comunidade. Então hoje a gente teve famílias, comunidade, pai, professor, e esse grupo que solicitou esse curso intermediário. Então o objetivo é fazer o intermediário, mas não parar com o inicial, para que cada vez mais a gente tenha essa inclusão de toda a sociedade. O primeiro curso ele foi feito na Fundação Cultural, agora a gente vai fazer na Uniaselv, até por locomoção e para fazer uma divisão, e está também privilegiando outras áreas da cidade. Já estão, na verdade, fazendo mais um curso, mais uma turma. Isso é muito positivo, isso é muito legal, porque com certeza essas pessoas vão estimular outras pessoas. Eu gostaria de aprender a questão de Libra e eu acho que aos pouquinhos a gente vai construindo um mundo mais inclusivo. Eu acho que essa é a grande mensagem e é o grande mérito desse projeto. Também é o trabalho do vereador de incentivar, de cobrar, de solicitar também demandas ao executivo. Com certeza, nós temos os nossos trabalhos alusivos aos bairros da cidade, onde a população nos procura, passa muitos problemas, mas também em relação às ideias. E a gente procura, no nosso mandato, trazer ideias que, na nossa análise, estão inseridas dentro dos desafios do século XXI. Eu acho que um desafio é a gente construir uma sociedade mais inclusiva. Vamos ver agora os destaques da sessão ordinária da Câmara. Na sessão ordinária da última quinta-feira foram aprovados 3 projetos de lei em redação final. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Alexandre Matias, trata do programa Escola Aberta, Mais Cultura, Saúde e Lazer, determinando que o programa seja realizado nas escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino nos dias úteis, após o horário escolar, quando a escola não estiver utilizando o espaço. Na tribuna livre, o representante da Associação de Amigos Pais e Portadores, de Mielo Meningocelli, falou da 6ª edição do pedágio beneficente da entidade, no dia 6 de abril. Nos pronunciamentos, o vereador Jovino Cardoso destacou a mobilidade urbana e segurança no trânsito. Nós temos inúmeros projetos que são oriundos da nossa sociedade, da comunidade. Em especial, os meus projetos vêm de origem das comunidades, porque eu vivo muito os 35 bairros da cidade. A sociedade quer mais segurança no que tange a mobilidade urbana, ou seja, as nossas pistas de rolamento. Nós temos hoje um sistema de monitoramento através do radar móvel e lombadas eletrônicas, que para mim é considerado a indústria da multa. Por isso eu estou solicitando as faixas elevadas, pois essas permanecem durante 24 horas, os 12 meses do ano, mantendo a redução da velocidade constantemente e garantindo a segurança, seja dos automóveis, dos ciclistas, dos motociclistas, dos pedestres, de todos. O vereador Jens Manton parabenizou fiscais municipais por algumas manutenções de ruas e sugeriu a realização de uma audiência pública para discutir e encontrar uma maneira de reduzir o número de mortes no trânsito. Para você ter uma ideia, telespectador da TVL, nós tivemos apenas em 2011 os mesmos números que nós tivemos os primeiros 90 dias de 2019, que são 10 mortes. Mas eu não estou falando somente das 10 mortes, infelizmente foram jovens, foram adolescentes e também tivemos crianças envolvidas para com as mortes. São famílias que nesse momento estão aí tristes pelas ausências que nós tivemos e também por aqueles que estão aí se recuperando. E por isso, esse assunto tão relevante, eu quero trazer aqui, juntamente com os órgãos responsáveis, para que Blumenau não venha a ser aqui referência em acidentes e mortes, e sim, para que nós estamos falando em vidas, possamos tê-las conosco por muitos tempos e com certeza, tanto de ir ou voltar para a sua casa, possa esse nosso cidadão blumenauense, o nosso munícipe, voltar sempre com segurança, e é por isso que esta casa
queremos que nós possamos fazer um grande debate e possamos resolver esse grande problema que assola todos nós. O vereador Zeca Bombeiro se solidarizou com os familiares das vítimas do desmoronamento que aconteceu na última quarta-feira em um terreno próximo à Via Expressa aqui em Blumenau. Ressaltou a importância do trabalho dos bombeiros e falou de um futuro projeto sobre obras na cidade. Quero fazer um projeto na Câmara de Vereadores onde todas as obras que forem em costa de barranco, em costa de rio e também que for feita em risco eminente, que esteja a fiscalização tanto do meio ambiente quanto da geologia da prefeitura. Temos que ter essa fiscalização no local, não a fiscalização no papel dentro da prefeitura, mas sim no local, em loco, para ver a obra antes que seja construída. O vereador professor Gilson de Souza destacou a educação como forma de mudar a cidade de Blumenau e o futuro do país. Disse que recebeu reclamações sobre as más condições de uma rua no bairro Topava Central que leva à escola. O acesso à rua que leva à escola Lorecita Palma, que infelizmente não é pavimentado. E a gente aqui brigou, inclusive tem um projeto de lei que nós derrubamos o veto do prefeito para que desse prioridade a pavimentar as escolas que não têm a pavimentação das ruas que tem escola. No caso tem Helena Winkler também que não está pavimentada, ou seja, são várias escolas de 6 do nosso município que tem que ter prioridade, porque a gente sabe, eu já dei aula numa escola onde não tinha pavimentação, onde nós tínhamos que ir a pé na lama e é algo desconfortável, até porque depois suja toda a escola e até para a autoestima da criança também. Eu vi às vezes a criança com um pouquinho envergonhada, aquelas que iam a pé para a escola, que o sapato estava sujo de lama e acabava sujando toda a sala de aula, não porque queria, mas porque infelizmente, e eu até falava, olha, eu também sou professor, eu vim a pé também, meus pés também estão sujos, faz parte, mas nós temos que batalhar, essa é a nossa função, fiscalizar e cobrar do executivo para que dê prioridade a essas escolas. O presidente da casa falou da importância da vacinação na prevenção da febre amarela e também falou da situação do serviço de atendimento móvel de urgência na cidade, o SAMU. Situação precária que se encontra o SAMU, o Serviço Móvel de Urgência aqui do município de Blumenau. Nós chegamos ao cúmulo de, no dia de hoje, estar apenas com uma ambulância prestando atendimento à população de todo o município de Blumenau. Então, nós deveríamos ter 3 equipes atuando, disponíveis para o atendimento à população. Nós deveríamos ter, além dessas 3 equipes, claro, com as suas ambulâncias, pelo menos mais algumas ambulâncias de reserva, para não acontecer uma situação como ocorreu hoje, que nós estávamos só com 2, uma delas ainda teve que ser baixada para poder fazer uma manutenção mecânica e nós passamos a ter, durante o dia hoje, apenas uma ambulância prestando serviço para a cidade inteira de Blumenau. Então, isso é inadmissível. Nós procuramos aqui abordar esse tema, fazer essa discussão com a Secretaria de Estado, aprovamos uma moção de apelo e nós vamos ir junto ao Secretário de Estado da Saúde para que, de forma emergencial, resolva essa situação. Agora você confere aqui no TVL Notícias a agenda desse final de semana. A Associação do Paradesporto de Blumenau realiza no sábado de manhã um pedágio beneficente nos principais semáforos da cidade. O valor arrecadado será destinado a competições, uniformes e equipamentos para cerca de 500 pessoas espalhadas em 65 polos pela cidade. No sábado e domingo ocorre mais uma edição do Cão no Parque Ramiro Ridger e na Vila Germânica. Durante o fim de semana, os pets e seus tutores terão acesso liberado a esses 2 espaços, que receberão equipamentos com sacos plásticos para a coleta de fezes. A temporada blumenauense de teatro está apresentando desde quarta-feira 6 espetáculos na cidade. As apresentações contam com interpretação em libras e estão ocorrendo em 3 locais: na Associação de Moradores da Velha Pequena, no CSU do bairro Fortaleza e no Green Place, no bairro Garcia. A entrada é gratuita. Informações sobre os horários das apresentações estão disponíveis no Facebook da temporada blumenauense de teatro. No domingo acontece uma ação conjunta entre o Movimento Março Roxo e o SENAC. Às 9h30 da manhã acontece um passeio ciclístico e, na sequência, será realizada a soltura de balões alusivos ao Dia Internacional de Conscientização sobre a Epilepsia. Já no esporte, pela Liga Ouro, o basquete de Blumenau entra em quadra no domingo para enfrentar a equipe de Campo Mourão, do Paraná. A partida acontece às 10 horas da manhã no ginásio do Galegão. Os ingressos custam R$10.
No domingo, às 4 horas da tarde, o time do Metropolitano tem uma partida decisiva contra a equipe do Criciúma no estádio do SESI. Os ingressos custam R$ 25. Nessa sexta-feira, o transporte de umidade do mar em direção ao continente permanece atuando aqui na região de Blumenau. E isso vai manter a nebulosidade persistindo aí ao longo do dia e também a condição para chuva fraca e isolada. A temperatura máxima em torno dos 25 graus no período da tarde. E para o final de semana, a circulação marítima deve influenciar até a madrugada, manhã de sábado. No decorrer do sábado, perde intensidade esse deslocamento de ar úmido do mar em direção ao continente. Isso vai permitir algumas aberturas de sol. A temperatura também se eleva um pouco mais, máximo oscilando em torno dos 28 graus na tarde de sábado. Domingo, o dia inicia já com presença do sol por mais momentos durante o dia, mas no final do dia o avanço de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina vai favorecer a condição para pancadas de chuva rápida e isoladas, acompanhada por algumas trovoadas e descargas elétricas. Domingo também a temperatura fica um pouco mais elevada e se comparada com os dias anteriores, e a máxima oscila em torno dos 28, 29 graus. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Lembrando que amanhã, à 1h da tarde, você acompanha aqui na TVL o resumo da semana. Já domingo, também a partir da 1h, tem a edição inédita do Fala Vereador, com uma entrevista com o vereador Jens Mantal. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta sexta-feira termina aqui. Obrigado pela sua companhia, excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá!